Olá pessoal, vocês já viram aquelas pessoas que acham que democracia é ditadura da maioria e que tudo se resolve por meio de votação? Então toda vez que surge um problema, a pessoa fala: vamos votar, vamos votar, vamos votar. Pois é, essa ideia de que democracia é ditadura da maioria, apesar de ser uma ideia bastante difundida, ela é completamente falsa. Então aguarde aí, porque depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. Democracia não é ditadura da maioria. Isso tem que ficar absolutamente claro para qualquer pessoa que pretenda entender o que é o direito e como que o direito funciona. Imagine vocês um prédio com 10 andares em que os condôminos se reúnam num condomínio para deliberar sobre as regras daquele condomínio, o que pode e o que não pode naquele condomínio. Imagine, para simplificar, que são 10 apartamentos, 10 andares e 10 proprietários. E aí, eles resolvem estipular regras de, aspas, boas convivências na base da ditadura da maioria. Então, por exemplo, desses 10 condôminos, apenas um deles é negro e 9 deles são brancos. E vamos supor que esses 9 condôminos brancos, eles resolvam proibir o acesso aos elevadores do prédio por pessoas negras. Vejam, é óbvio que apesar de ser uma maioria absoluta de pessoas decidindo isso no prédio, essa regra não é válida porque ela fere, evidentemente, um direito fundamental previsto na Constituição, que é a igualdade. Então não é o simples fato de haver uma maioria que vai fazer com que a regra seja boa ou com que a regra seja válida. Nós não podemos imaginar que a maioria está sempre bem intencionada e muito menos que a maioria vai tomar boas decisões sempre. Muitas vezes ela erra. Imaginem que nesse mesmo prédio, a maioria, 9 dos condôminos, resolvam criar uma norma proibindo que o único condômino que é homossexual do prédio possa entrar nas dependências do prédio na companhia de seu namorado e possa ir com ele até o seu apartamento para manter relações sexuais, porque eles consideram isso, entre aspas, imoral. Vejam, é óbvio que uma regra como essa extrapolaria em muito qualquer possibilidade dentro de um condomínio, porque a maioria não pode tudo, a maioria não pode deliberar sobre tudo, existem limites para a vontade da maioria, mesmo que seja uma maioria de 90%, 9-1 é uma maioria muito grande. Isso poderia ser dado 1001 outros exemplos em torno dessa questão. Por exemplo, nesse mesmo prédio agora, a maioria dos moradores pode querer encrespar com o morador do 6º andar, que é ateu, e colocar uma placa no prédio descrevendo algo como "Este prédio é do Senhor Jesus", ou coisa do gênero, né? E aí, é claro que aquele condômino que é ateu pode se insurgir contra aquilo e falar: "Eu não quero essa placa aí. Mas a maioria vai falar: Nós somos maioria, então nós podemos decidir tudo. Nós resolvemos que vai ser assim e você fique calado." não, isso não é possível. Por quê? Porque no Estado Democrático de Direito, a maioria não pode tudo. A maioria tem limites. O poder de decisão da maioria tem limites. E é justamente isso que nos distingue de uma ditadura da maioria, ou uma tirania da maioria. No Estado Democrático de Direito, nós reconhecemos que existem direitos que são tão fundamentais, que eles são tão importantes para a sociedade, que eles são oponíveis, inclusive contra a vontade da maioria. E é claro que eu dei esses exemplos do prédio, mas eles valem, evidentemente, para qualquer nível. Mesmo no parlamento brasileiro, imaginem que o parlamento brasileiro, por ampla maioria, resolva votar uma norma proibindo ou criminalizando a homossexualidade no Brasil. Eles resolvem criar um crime proibindo, não é nem bom falar isso em vídeo no YouTube para não dar ideia para aquela turma lá. Mas vamos imaginar que eles resolvam fazer isso e é evidentemente inconstitucional, então nós já podemos falar desde já que é inconstitucional, e aí eles criam essa norma, criminalizando as relações homossexuais. Por que essa norma vai ser inconstitucional? Por um simples fato, porque ela fere os direitos de uma minoria e esses direitos estão consagrados na Constituição da República. Mesmo que 90% do Congresso Nacional, mesmo que 99% do Congresso Nacional assim decida, essa lei não pode valer,
porque ela é inconstitucional, tendo em vista que ela fere um direito de liberdade sexual que é previsto, não diretamente, se prevê a liberdade como um direito fundamental na Constituição e, evidentemente, se há liberdade e privacidade também, evidentemente que as pessoas são livres para definir o que elas bem entenderem em relação à sexualidade dela. Aliás, em termos de sexualidade, é um campo fértil para a maioria moralista querer impor, por mero capricho, restrições à liberdade sexual das outras pessoas porque elas consideram aquilo imoral ou indevido. E é justamente por isso que nós precisamos de direitos fundamentais, para que, quando a maioria tiver uma brilhante ideia, nós dissemos: não, aí não tem jeito. Nesse caso, você está ferindo um direito fundamental, que é o direito à liberdade, e, portanto, você não pode deliberar sobre isso. E isso vale, normalmente, quando a gente pensa nesses caprichos moralistas, normalmente a gente tende a imaginar a maioria de direita, a maioria conservadora, a gente pensa no Bolsonaro, a gente pensa no Marco Feliciano, querendo regular a sexualidade alheia, querendo impedir que os homossexuais se casem, mas nós vemos também muitos setores da esquerda, especialmente em alguns movimentos sociais, em movimentos feministas, por exemplo, uma tentativa de imposição de moral sobre a minoria, né? Então, por exemplo, não é raro a gente ver nos movimentos feministas pessoas querendo proibir a prostituição porque elas consideram a prostituição imoral, porque elas consideram que a prostituição ela atenta contra os direitos das mulheres. Mas aí você vai perguntar para as próprias associações de prostitutas e elas falam: não, nós queremos o direito de trabalhar, nós queremos o direito de manter a nossa profissão com dignidade, etc. E aí, então, nós temos pessoas alheias à situação querendo impor a sua visão moral de mundo para aquela minoria, que muitas vezes as prostitutas, evidentemente, são minoria, né? Então, há um problema generalizado, que não é um problema exclusivo da direita, mas a esquerda também, várias vezes, insiste nessa ideia de querer impor os seus valores morais ao resto do mundo, e normalmente às minorias, né? Então, quando nós pensamos em direito, nós não podemos pensar em direito como uma ditadura da maioria. As pessoas se reúnem, elas votam e o que a maioria decidir, a minoria sucumbe a ela e obedece. Não é assim que as coisas funcionam. E nos Estados democráticos de direito, nós temos alguns direitos que eles são fundamentais, eles são eleitos, eles são escolhidos numa Assembleia Constituinte e eles vão valer e eles vão manter a estabilidade do sistema. Então, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à privacidade, todos esses direitos são direitos fundamentais que mesmo a maioria não pode passar por cima deles. E é ótimo que assim o seja, porque pior do que a tirania de um único tirano, de um único general, de um único ditador, é a tirania da maioria. Porque se você tem uma única pessoa tiranizando, a maioria pode se insurgir contra ela e derrubá-la do poder com uma certa facilidade. Agora, se a ditadura é de uma maioria, se é a maioria da população que está tiranizando a minoria, é sempre muito mais difícil para a minoria se insurgir contra aqueles abusos da maioria e tirar a maioria do poder. Então vejam, é por isso que nós precisamos de direitos fundamentais. Direitos para nos resguardar dos caprichos morais da maioria. Nós não podemos ficar à mercê do que a maioria acha moralmente correto ou incorreto. Nós precisamos, então, dos direitos fundamentais. É isso. Você que está estudando direito, ou você que não está estudando direito, mas é curioso para entender o funcionamento do direito, tem que entender que a base do constitucionalismo é pensar que a maioria não pode tudo, a maioria tem limites, e esses limites estão na Constituição da República, e esses limites são os direitos fundamentais, direitos que são tão importantes, que nós consideramos tão relevantes dentro da ordem constitucional, que eles são oponíveis mesmo à maioria. E é justamente isso que impede que o Congresso Nacional aprove leis criminalizando a homossexualidade, ou criminalizando a prostituição, ou criando leis estapafúrdias, como, por exemplo, obrigando as pessoas a irem ao culto ou a irem à missa aos finais de semana, ou seja, criando regras morais de obrigatoriedade a toda a população.
Direito e moral não se confundem, nós vamos falar sobre isso ainda em vídeos futuros. Agora, desde já eu posso dizer a vocês que se uma conduta humana não extrapola a esfera da sua própria privacidade ou da privacidade sua e de pessoas maiores, adultas e capazes que consentem com a ação, o direito não pode, então, interferir e criar normas impedindo essas condutas. Então, se o Congresso quiser criar uma norma proibindo a homossexualidade, ele não pode pelo simples fato de que, se pessoas maiores, adultas e capazes querem ter um relacionamento homossexual, o Congresso não tem absolutamente nada com isso. Da mesma forma, o Congresso Nacional não pode criar normas proibindo a prostituição, pelo simples fato de que, se dois adultos maiores e capazes, um está interessado em prestar serviços sexuais mediante remuneração e o outro está disposto a pagar pelos serviços sexuais que está sendo oferecido, é direito de ambos de realizarem aquele contrato, de realizarem aquela relação sexual mediante remuneração. E o Congresso Nacional e o resto da população não tem absolutamente nada com isso, porque essas ações não extrapolam a esfera do contratual ali entre pessoas adultas maiores e capazes. Então é razoável nós entendermos que a democracia é de fato um governo da maioria, mas nunca uma tirania da maioria com a imposição de valores morais à minoria por mero capricho, sem que essa conduta da minoria possa afetar os direitos ou os interesses alheios. Se isso é feito, há violações de direitos fundamentais e, evidentemente, essas normas não são constitucionalmente válidas e devem ser banidas do sistema jurídico. Bom, era isso, espero que eu tenha com esse vídeo esclarecido um pouco a vocês essa diferença que é fundamental no direito entre a ditadura da maioria e a democracia. E se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, divulguem esse vídeo para os seus amigos, ajudem o canal a crescer e que cada vez nossos vídeos possam chegar ao maior número de pessoas interessadas em estudar direito, seja estudantes de direito matriculados numa faculdade ou sejam pessoas curiosas, interessadas aí em aprender um pouquinho sobre o direito. Bom, é isso, um grande abraço e até a próxima.